E aí, pessoal? Acho que não precisa mais me apresentar, né? Então vamos lá. Ela passada, na sexta-feira, tá? Aula de física, tá bom? Só pra gente ficar ciente do que a gente vê pela frente, aula de física. Na sexta-feira passada, tá? Nós fizemos uma live, tá? Então agradeço quem esteve presente, tá? Nessa sexta-feira agora, não pude marcar live, mas talvez na próxima a gente faça outra live, tá? Então, na sexta-feira passada, nós iniciamos o conteúdo de movimento retilíneo uniformemente variado, beleza? Falei sobre a fórmula da aceleração, né? Aquela fórmula que vocês já conheciam do início do ano, né? Aceleração, aqui. A aceleração é igual a ΔV dividido por ΔT. Não era assim? A aceleração é igual a ΔV dividido por ΔT. Onde esse ΔV é V final menos V inicial, né, tudo mais. E no final da aula nós iniciamos talvez o conteúdo mais importante assim para vocês, né, que era a função horária da velocidade, tá? Que era V final é igual a V inicial mais ou menos, né, porque pode ser tanto positivo quanto negativo, AT, tá? Então essa função aqui nós chamamos de função horária da velocidade, tá? Então na aula de hoje a gente vai fazer dois exemplos mesmo, bem rápido, tá? Envolvendo essas funções aqui, essa função aqui, tá? Função horária da velocidade. Lembrando que existe mais uma função e outra equação, são três, né? Três fórmulas, né? São duas funções e uma equação. É a função horária da velocidade, que no caso é essa. Tem a função horária do espaço, que nós vamos ver na próxima aula, e a equação de Torricelli, né? Que a gente vai ver depois também. Tá? Então vamos lá. Uma partícula com velocidade inicial de 20 metros por segundo move-se com aceleração escalar constante de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Item A. Descreva a função horária da velocidade escalar. Então ele quer que só que você monte a função, ele quer que você só monte. Lembrando que em uma função horária, o primeiro valor, que é esse V final, e o último, que é o T, a gente não coloca número, vai ficar em forma de variável, vai ficar em função dele, tá? Já no lugar de V e do A, do V0, velocidade inicial e da aceleração, a gente substitui os valores. E a questão informou tudo, né? Ó, a questão informou que a velocidade inicial é 20 e a aceleração é de menos 2. Então, galera, só substituir aqui. Então, vai ficar o seguinte, ó, V é igual. Quem é a velocidade inicial? 20. Quem é a aceleração? Por isso que tem mais ou menos, tá? Porque pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, vai ficar menos aceleração. Quem é a aceleração? 2. T. Lembre que o primeiro e o último vai ficar em função entre eles, tá? Então a gente não substitui nenhum número aqui. Então, pessoal, é isso, tá? Só isso. Para montar a função, só isso. Item B. Determine um instante que a sua velocidade escalar se anula. Pessoal, por que isso aqui é uma função? O que é uma função? Uma função é quando você tem uma grandeza que depende de outra, tá? Nesse caso aqui, quem é que está dependendo de quem? A velocidade depende do tempo ou o tempo depende da velocidade, tá? Geralmente, já fizemos alguns exemplos na live sobre isso, tá? Geralmente, como é que você faz? Você, por exemplo, ele vai te pedir a velocidade e vai te informar o t. Aí você substitui o t porque ele disse e descobre a velocidade. Ou ele pode fazer o contrário. Ele pode te pedir o tempo, mas para isso a questão vai te informar a velocidade. Aí você substitui na velocidade e descobre o tempo. Nesse caso aqui, pessoal, ele diz assim, ó, determine o instante. Então ele quer que você calcule o tempo. Só que se ele quer que você calcule o tempo, ele tem que te dar outra informação, ele tem que dizer o V. Em algum momento ele vai ter que dizer. O professor ele não disse. Ele disse sim, tá aqui, ó. Determine um instante, determine o tempo em que a velocidade escalar se anula. Velocidade nula, pessoal, é velocidade zero. Então esse V final aqui, ele seria o quê? Seria zero, tá? Então ficaria assim, ó, 20 menos 2t igual a zero, tá? Eu substituí o V por zero. Professor, mas o V veio no começo aqui. Não tem problema, tá? A gente botar no começo e no final, você pode inverter isso aí, não vai modificar nada, tá bom? Então agora é só você resolver essa equação aí, tá? Passa o 20 para o outro lado, então vai ficar assim, ó. Menos 2t igual a menos 20. Aí você multiplica por menos 1, vai ficar 2t igual a 20. Passa 2 dividindo, vai ficar 20 dividido por 2 e vai dar 10. Como você está contando o tempo, né, pessoal? Então, o resultado vai ser em segundos. Beleza?
Então, acabou aí, tá? A questão acabou aí. Vamos para a próxima. Bem rapidinho a aula de hoje, tá? Ser voado, voado bala. Segunda, né? Vou fazer o seguinte, já que eu fiz isso daqui, vou puxar lá para cima. Aqui é a segunda, tá? Porque apagou. Um objeto é lançado na base de uma ladeira com velocidade de 20 metros por segundo. Então isso aqui, pessoal, seria a velocidade inicial, tá? 20 metros por segundo, tá? Ele sobe até um certo ponto e então inicia o movimento de descida. Então ele é como se tivesse uma ladeira e ele estivesse subindo, tá? Ele estivesse subindo essa ladeira até que ele chega no ponto máximo e a partir daqui ele começa a voltar, tá bom? Diz assim, ó. Sabendo que ele levou 4 segundos para atingir o ponto mais alto, ou seja, ele levou um tempo de 4 segundos até parar, tá, pessoal? Porque o que acontece, ó? Quando você joga um objeto na ladeira, ele sobe. Antes dele começar a voltar, ele por um instante, no alcance máximo, ele para. Ele sobe, para e volta. Então eu posso afirmar aqui que a velocidade final aqui foi 0, tá? A velocidade... Cadê o mouse? O mouse bugou. Então, o mouse não quer mais funcionar. Esse mouse tá com problema. Logo agora, tem que ser do mousepad. Agora vai ficar ruim para escrever. Vai ficar pior ainda a letra. Tudo bem, vamos ser bem. Então, eu posso afirmar, pessoal, que a velocidade final... Agora, pessoal, tem que ter paciência, tá? Enquanto eu tô no mousepad, não tô mais no mouse. A velocidade final foi 0, tá? Ok. Supondo que a aceleração é constante, determine. Item A. Qual foi a sua aceleração? Então, ó, a aceleração... Eita, mano. Será que vai dar? Não sei, hein? O negócio bugou mesmo, velho. Bugou. Vai ter que ficar assim mesmo. Então, vai ficar... Aceleração é igual a ΔV... Vai ser complicado. ΔV dividido por ΔT, tá? Se estava feio, pessoal, vai ficar pior ainda, tá? Mas o importante é que vocês estão me ouvindo direitinho. Então vai ficar o seguinte, ó. ΔV, V final menos V inicial. Ou seja, que é o V final? 0. Vou mais falar então, tá? 0 menos 20, tá? Porque é a velocidade inicial, final menos inicial. 0 menos 20, pessoal, vai dar menos 20, tá? Menos 20. Eita. Ai, meu Deus. Menos 20. Dividido por ΔT. Quem é ΔT? 4, tá? Então, dividindo isso daqui, nós encontramos o valor de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, é isso aí. Item B. Vamos para o item B. A sua equação horária da velocidade. Então, esse item B é como se fosse o item A da questão anterior. Ele quer que você monte a função horária, né? Lembrando que a função horária é assim, ó. V... Voltou não. V é igual a V0 mais AT. Tá? V é igual a V0 mais AT. Então você vai substituir, né? Lembrando que tanto o primeiro quanto o último fica sem número, tá? Você vai substituir só no V0 e no A. Então vai ficar assim, V é igual a V0. Quem é o V0? É 20, tá? Velocidade inicial aqui é 20, não é? 20, tá? É mais ou menos, tá? Porque o A pode ser tanto positivo quanto negativo, lembrando, né? Aceleração. Quem é aceleração? Já encontrei a aceleração no item A. A aceleração é menos 5, então vai ficar menos 5t. Morreu a questão, tá? Só isso. Item C. A classificação do movimento. Qual é a classificação do movimento? Então você vai dizer se é um movimento acelerado
ou retardado, tá? A gente viu isso aqui na live de sexta-feira. O que é um movimento acelerado? É quando a aceleração é positiva, ou seja, quando a velocidade aumenta com o passar do tempo, tá? A velocidade vai aumentar com o passar do tempo. Agora, o que é e outro tipo de movimento seria o movimento retardado, que é quando a velocidade diminui com o passar do tempo. Então, e o A ficaria negativo, tá? Então, se você observar aqui, o A, a aceleração, ela está negativa. Então, se o A está negativo, significa que é um movimento retardado, tá? A velocidade vai diminuir com o passar do tempo, beleza? Então, pessoal, vai ser só essas duas questões mesmo, tá? Para hoje, o TDzinho tá bem de boa para vocês, tá? Então, a gente se vê na nossa próxima aula. Provavelmente eu vou marcar uma live, tá? Mais longa também, que eu fiz na aula passada, uma hora e pouco, tá bom? Então, valeu, até a nossa próxima aula.